que você chama que é antissistema? Para mim, o antissistema é um antissistema capitalista. Eu sou radicalmente contrário ao sistema capitalista e apoio um processo revolucionário. Então, a primeira pergunta é: por que você espeta o Lula e não espeta o Bolsonaro se os dois atuaram na mesma lógica disso que você critica, que é o presidencialismo de coalizão? E em segundo lugar, porque isso é fundamental. É uma questão. Pois é. Então, em segundo lugar, como é que um sujeito pode ser antissistema se ele alimenta os piores vícios do sistema? O Bolsonaro não é antissistema. O que ele captou é um descontentamento geral do povo com o que se chama, assim, em termos liberais, classe política, tribunais, assembleias, tribunais de contas, tudo que você quiser. E alguém diz assim: eu não quero brincar mais. Chega, basta desse sistema. E foi lá, fez exatamente igual. Essa é a minha pergunta para você. 5 perguntas. 5 minutos. Cansado. Foi muito legal você ter falado isso, Nildo, por uma razão simples. O sistema, ele impõe determinados comportamentos. Por exemplo, eu não gosto do Lula. Acho que ele é um indivíduo que não está à altura, não é nem para ser síndico de prédio. As luzes vacilam sob o peso de um silêncio sufocante. O tipo de quietude que precede o estilhaçar de uma vidraça. O ar está carregado com o cheiro metálico de velhas crenças sendo levadas ao matadouro. Não há espaço para o conforto das orações ou para a segurança das ilusões coletivas. Aqui, a única divindade permitida é a razão, e ela é um Deus cruel que exige o sacrifício dos dogmas. O que se desenrola no estúdio do podcast Três Irmãos não é uma conversa. É uma autópsia em tempo vivo da carcaça política brasileira. Sob o olhar atento de Rodrigo Chorró, a condução firme de Roberto Borracha e a precisão invisível do diretor Pedro Henrique, o cenário está montado para um horror intelectual necessário. Estes homens não construíram apenas um podcast, ergueram um santuário para o pensamento sem censura, onde as vozes podem ecoar sem as mordaças da correção política que costumam asfixiar a verdade no berço. De um lado, a lógica gélida do capitalismo e a nostalgia monárquica tentam costurar os retalhos de uma liberdade individual que parece sempre escapulir entre os dedos. Do outro, o peso histórico do socialismo revolucionário desce como uma lâmina, denunciando a podridão de um sistema que, segundo ele, apenas troca as máscaras dos seus carrascos. Prepare-se para ver o sangue das ideias escorrer enquanto eles estraçalham conceitos como... Então, a chamada lenda de que o presidente realmente manda em uma estrutura corroída por elites patrimonialistas. Bem, isso precisa ser questionado, não é mesmo? O tal do presidencialismo de coalizão, você já ouviu esse termo? É descrito, olha só, como uma estupidez inventada que transforma o governo em um verdadeiro mercado de prostituição política. Agora, vamos falar da face obscura de um sistema onde capitalistas, no fundo, odeiam a concorrência, e o Estado acaba servindo apenas para manter os ricos, ainda mais ricos. E aí surge o choque, né? Será que o povo é só uma massa oprimida? Ou será que é uma força capaz de controlar seus próprios empregados no poder? À medida que as sombras se alongam, fica claro que a zona de conforto foi deixada lá na porta. O confronto agora é real. O desdém pelas soluções fáceis é absoluto e, olha, a única saída é mesmo através do embate. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Sociedade e o modelo de Estado que está sendo lá. É importante dizer isso, vamos tentar entender na questão dos Estados Unidos. É uma lenda de que os Estados Unidos, o presidente da República manda. Ele não manda. Quem governa nos Estados Unidos são os estados. Cada estado faz a sua governança. Eu estava em Denver, eu estava no aeroporto e eu estava vendo o discurso do Mitt Romney, dizendo assim, quem está devendo? Não é a nossa sociedade. É aquele governo de Washington. Ele estava se referindo ao governo nacional. Lá a estrutura é diferente. A lógica da dinâmica social é diferente. Razão pela qual eu concordo contigo que a gente tem que verificar, sim, o nosso modelo, com as nossas características individuais e características culturais, para tentar entender qual é o modelo que se adequa ao Brasil. Isso eu concordo contigo.
E exatamente por concordar é que eu digo, nós temos que partir do modelo que nós concluímos que é aquele que preserva melhor a liberdade e produz mais riqueza, para verificar dentro do nosso processo histórico como que a gente pode colocar os elementos que vão gerar uma sociedade mais equilibrada. No caso do Facebook, isso é fato. Para começar, ninguém teria como preservar a propriedade intelectual daquilo que foi criado aqui no Brasil. Quando eu criei a minha empresa, eu era professor, eu vivia maravilhosamente bem, tinha sábado e domingo. Depois eu criei uma empresa de consultoria, passei a dormir 2 horas por dia e perdi meu final de semana. Quando eu criei a minha empresa, sabe quanto tempo demorou para ser aprovado o meu logo? 9 anos. Por qual razão? Porque ninguém está interessado em estimular o empreendedorismo. Foram 9 anos. E só foi feito depois que a gente teve que ir lá e ficar fazendo em pé para eles entregarem o logo, porque outras pessoas estavam querendo usar. Essa que é a lógica, esse que é o problema. A gente tem que entender o nosso processo histórico. E o nosso processo histórico é muito claro. Sim, um grupo tomou conta, é quase o Raimundo Fauro falava, ou Faoro, as pessoas falam Faoro, mas ele dizia que era Fauro, que ele preferia ser chamado. Ele falava, são os donos do poder. Nós temos uma sociedade clientelista, nós temos patrimonialista. É isso, é uma sociedade que uma determinada elite tomou conta e passou a escravizar o nosso povo. E eles passaram a escravizar usando o governo e o Estado, sem tentar entender qual é, afinal de contas, a função do Estado. Para esses caras, a função do Estado é apenas garantir que eles continuassem cada vez mais ricos. Existem monopólios nos Estados Unidos? Existem. Mas existe uma coisa que aqui não é dado, por exemplo, e não é dado em outros lugares. A capacidade de empreender. Regras para que o empreendimento seja rápido. Regras para que, se você falhar no teu empreendimento, você possa sobreviver e sair correndo atrás de outras coisas. Isso existe. E é essa realidade que se espalha com modelos diferentes em cada estado dos Estados Unidos, razão pela qual, veja, tem algo que as pessoas não sabem, mas se 50% mais um dos estados norte-americanos tomar uma decisão, isso vira lei. E o presidente da República não pode fazer nada. É um outro modelo de política. Por isso, é possível você imaginar, sim, dá para construir algo tendo aquilo como base, mas a gente não pode jogar fora a nossa história, que não é uma história muito boa para produzir uma sociedade livre. E aí é que eu entro. Eu, como acreditando no capitalismo, sendo conservador em alguns elementos da política, eu digo, o nosso modelo tem que ser transformado e atualizado, pegando alguns conteúdos gerais, porque senão a gente parte do zero. E a gente não pode partir do zero chegando no zero. E esse modelo é um modelo de empreendedorismo, é possível. Não perfeito, mas ele vai construindo. Vai sendo tal qual os marxistas fazem quando eles imaginam chegar no comunismo. E o que é que o marxista diz? É um processo de construção. Eu digo também, o nosso é um processo de construção. Eu acredito que o nosso produz uma sociedade mais rica e mais livre. Essa é a diferença. 3 minutos. Eu não sei o que você chama de sociedade livre. E você está falando de sociedade livre, o fazendeiro que está nos escutando aqui vai dizer que o latifúndio dele cresce. E o trabalhador vai pensar assim que ele vai ganhar um aumento de salário para comprar um refrigerador. E eu vou pensar que poderia assistir o jogo do Flamengo todo fim de semana lá no Rio de Janeiro. Então você tem que definir o que é uma sociedade livre. Esse recurso liberal a uma sociedade livre, que é um apelo abstrato à liberdade, ele pode validar coisas completamente antagônicas, inclusive do que você está dizendo. Segundo, tu não pode, Marcelo, pegar a tua experiência de empreendedor e com ela passar a régua no sistema. Porque eu poderia dizer, bem, o sistema que você defende da livre empresa e, portanto, do monopólio, é ela mesma que dirige o Estado e te coloca regras que demoram 9 anos para você conseguir a tua logo. Não são os comunistas, nem os camponeses, etc. É uma burocracia que não é irracional. Ela está orientada por uma racionalidade completa, porque os capitalistas, ao contrário do que você supõe, eles são avessos completamente à concorrência. Eles não querem saber de concorrência. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer parte, e aqui. Esses capitalistas nojentos que nós temos aqui, todos eles, do campo, da cidade, da pequena burguesia, etc., essa gente odeia a concorrência. E se protege no Estado, na burocracia, nas leis, no parlamento, para garantir precisamente que qualquer iniciativa como a tua possa
não prosperar. Mas não é legítimo, como argumento teórico, político e prático, tu colocar a tua experiência para dizer o sistema funciona assim. Mais de 80% dos pequenos negócios que se criam no Brasil, eles acabam em um ano. É isso aí. Não, e esse é o sistema capitalista, porque é um sistema competitivo. E então o bambambam que começa lá, se tu fosse um bilionário, tu não estava discutindo comigo. Eu estava te assistindo na televisão, tal como você fala aqui do Mitt Romney, falando lá de Washington. Essa briga dos ultraliberais estadunidenses com Washington é o que eu vejo aqui na cabeça de uns liberais falando mal de Brasília. Todos os males são em Brasília. Sabe para quê? Porque eles querem escrachar o sistema político e não discutir suas federações patronais, que passam o dia lá lambendo as botas de ministro, indicando o ministro, corrompendo o ministro do Supremo Tribunal Federal para suprimir as leis trabalhistas. Vejam, por que não dá liberdade para os trabalhadores que estão perdendo todas e cada uma? Agora vai acabar a CLT no Brasil, com essa ideia de pejotismo que vocês liberais incentivam, os PJs. Como se os trabalhadores pudessem sair lá de São Bernardo do Campo, virar um empreendedor e no espaço de 6 meses ter a logo que você demorou 9 anos para ter. Isso é falso. É falso isso. Isso não tem sustentação. Nenhum sistema capitalista é uma ideologia, no fundo, para garantir o privilégio e o caráter de classe do Estado dos grandes monopólios que nós temos no Brasil, nacionais e estrangeiros. Daí minha divergência completa com a tua observação. Sua pergunta, terceira pergunta. Minha pergunta. 2 minutos. 2 minutos. Eu estou gostando muito, porque as questões que você coloca, elas despertam reflexão. Por exemplo, o sistema capitalista não admite a concorrência. Eu não diria que isso não é do sistema capitalista. Desculpa, o capitalista odeia a concorrência, ao contrário do que ele diz. Eu falei isso também. Tanto que eu digo, eu estimulo que ele busque o monopólio. Cabe a nós não permitir que a concorrência seja jogada fora. É aí que entra a sociedade. Porque ao contrário de alguns que são ultra qualquer coisa, eu não digo, não vamos acreditar na mão invisível do mercado. Conversa fiada. Isso não existe. Isso a gente constrói. Esse é o papel da sociedade, dizendo para aquele que corre atrás do monopólio, que o monopólio não seja construído. Com quais mecanismos a sociedade faria isso? Fomos no ponto. Aí é que eu quero. Porque quando você citou o exemplo do nosso sistema, indivíduos indo em Brasília construir, nós temos que verificar quais são as instituições políticas que existem para regular uma sociedade. Essa é a razão pela qual eu critico a Constituição de 1988. Esse sistema político que está aí é o sistema que realmente ele preserva esses monopolistas e joga uma situação em que a sociedade não possa, em hipótese alguma, controlá-los, porque não tem como controlá-los. Isso que é chamado presidencialismo de coalizão é a maior loucura, bobagem, cretinice, estupidez inventada na história. O indivíduo, para produzir isso, ele não tinha o que fazer. E ele simplesmente desistiu da realidade. Não vamos produzir esse tal de presidencialismo de coalizão. A máquina mas não é interna... um indivíduo, isso é um sistema político. Não, mas aí foi produzido numa Constituição. Eu não tenho nada a ver com por isso. Um grupo de indivíduos. Essa que é a jogada. Como que a gente consegue fazer o controle? Exatamente por um modelo, um sistema político que permita que realmente o povo tenha poder. Qual seria o modelo? Olha, o modelo que você tem uma democracia concreta. Vamos pensar nos sistemas políticos, vamos pensar, seja regime de governo, use como você quiser, sistema de governo ou regime de governo. O que é o melhor, parlamentarismo ou presidencialismo? Parlamentarismo. É muito melhor. Por quê? Porque ele permite que ali haja uma representação, se não concreta, pelo menos mais próxima daquilo que nós temos de realidade, daquele que escolhe o seu parlamentar. Nós poderíamos ter um semipresidente, não precisa nem de presidente para isso. Nós teríamos que ter um sistema que não dê a possibilidade de um poder do Estado se sobrepor ao outro. Querem ver um exemplo de um erro que nós cometemos agora? Como é que a gente pode ter um absurdo em que exista uma Corte Suprema que seja constitucional e seja recursal? Ela não pode ser recursal, porque senão acontece o que acontece no Brasil. 100 mil processos por ano para 11 ministros julgarem. Ela tinha que ser apenas recursal. A gente não, constitucional. A gente não pode ter um sistema que, para garantir uma representação, cria esse processo proporcional que, ao invés de gerar representação concreta,
cria um poder pro micro que sempre que discorda daquele que chegou a uma formulação de lei, ele judicializa a política. Por quê? Porque a corte não é só constitucional, também é recursal. Ele vê uma falha e vai lá. Aí fica essa confusão. Faz uma pergunta. Nós precisamos exatamente disso. Aí eu te faço a pergunta, como marxista, e você quer a extinção do Estado no processo histórico final, mas você quer um Estado que permita algo. Qual seria o modelo de Estado que você imagina para impedir isso que você falou, que o grande capitalista vá lá e compre determinados juízes, por exemplo? E até falando para a Câmara, olha, pelo amor de Deus, ministro, eu não estou falando que isso acontece, tá? Porque ele é capaz de mandar me prender se eu levantar só essa hipótese. O que já mostra que nós não temos uma democracia por causa desses erros. Tu tá com muito medo. Não. Eu não. Eu tenho que ter medo. Não, mas vamos lá. Olha só, Milton, a hipótese... Seria um 5, eu vou te dar 1 minuto a mais, tá? Tá bom. Você vai ter A 6 hipótese de Marx da extinção do Estado, ela é uma hipótese utilizada com muito cuidado em muito poucos escritos. E mesmo Lenin, quando escreveu O Estado e a Revolução, se defrontou com essa questão. E Lenin, a meu juízo, faz um revisionismo de Marx. E a ideia de extinção do Estado desaparece, porque ele está fazendo um Estado proletário. Que a Revolução Russa é inédita em vários aspectos. Eles nunca pensaram na dualidade de poderes, se estabeleceu. Eles nunca pensaram que iam ter o poder na mão e fazer um Estado proletário, quando na tradição marxiana se supunha que o socialismo caminharia para a extinção do Estado. Mas então eu suspendo isso porque se demandaria uma reflexão com extremo cuidado e que nós não somos capazes de prever o futuro. Estamos colocados aqui em problemas muito concretos e imediatos que nós temos que dar resposta. Segundo, ao contrário de você, eu não sou parlamentarista, eu sou com profundas convicções presidencialistas. O regime político brasileiro é presidencial. Foi essa conversa mole que chegou no Brasil de conciliar os interesses dos trabalhadores com os capitalistas, de buscar uma suposta harmonia, que começou a emergir isso durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, de presidencialismo de coalizão. Porque ele achava, através de um sociólogo de qualidade muito duvidosa, que teria uma heterogeneidade, a não representação dos partidos, etc. Começou com isso. O lulismo adotou, e Bolsonaro também adotou. O Bolsonaro ficou muito cômodo com tudo isso. Todo mundo gostou desse presidencialismo de coalizão, sabe por quê? Porque ele passa os interesses do povo para baixo da mesa. E o presidente fica mais ou menos assim como uma rainha da Inglaterra. E eu, que na periferia capitalista, defendo o quê? Que o poder é do presidente, porque aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, que a gente está tendo demonstrações, não só em Brasília, mas como lá no Rio de Janeiro agora, o caso Alerj, está lá o presidente. Isso é todo dia. Quando eu falo que é um covil de ladrões, só se pegar as manchetes dos jornais e verificar a quantidade de deputados, senadores envolvidos em falcatruas, emendas parlamentares, impugnação da Corte Suprema, etc. Esse presidencialismo de coalizão tem o meu profundo desprezo. Todos eles têm um objetivo: debilitar o poder do presidente, porque a massa quer apostar num presidente da República, porque ela sabe que pior que um presidente da República é o parlamento. O parlamento é uma das... Eu tenho uma ojeriza deputado e senador, a vereadora, deputado estadual, porque eu não confio nessa gente. Eu vejo o que eles fazem, eu vejo como eles controlam os tribunais de contas. E como nos tribunais de contas nós vemos aí na imprensa conselheiros vendendo sentenças, e tem tudo isso nos estados e na federação. Está aí as suspeitas na imprensa. Eu não estou aqui dando nenhuma novidade. Então, aqui nós temos um regime presidencial. Acontece que nós só temos presidente moloides. Cardoso era isso, Lula era isso, Dilma era isso, Temer era isso e Bolsonaro era isso. Nenhum respeitou o presidencialismo. Todos sabotaram o presidencialismo e todos alimentaram esse sistema corrupto que nos domina. Todos eles, cada um à sua maneira. Quando aquele deputado que era o autor dessas emendas impositivas, lá do Rio de Janeiro... O Rodrigo Maia. Não!
O Eduardo Cunha. Isso. O Eduardo Cunha, como é que ele justifica as emendas? Ele diz, chegava aqui os presidentes da República e compravam o parlamento. E é verdade. Quanto é que vale um deputado e um senador? Você acha que é caro? Não. E tu acha que a convicção dessa gente aguentaria 15 minutos de investigação da Polícia Federal nas suas contas? Tampouco. É gente que não tem valor, é gente que não tem convicção e é gente que tem o rabo preso. A sua ampla maioria. Então o presidente aqui ficou fazendo essas composições, sabe por quê? Porque tinham que sabotar as poucas conquistas sociais da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela não é uma Constituição estatizante. Ao contrário, ela garantiu alguns direitos mínimos de saúde, educação, alguns mínimos constitucionais. Sabe por quê? Porque vinha de uma herança da ditadura em que um povo empobrecido ao extremo tinha que ter alguns direitos para dar uma substância para a democracia. Uma democracia que é um regime liberal burguês, que não era uma ditadura do proletariado, nem um processo revolucionário, uma constituinte sob controle do MDB, das classes dominantes, que a tal ponto que o Partido dos Trabalhadores, então, decidiu não assinar a Carta Constitucional. Era uma minoria. A maioria deu um golpe, que foi o plano, ganhou 23 governadores, fizeram a maioria constituinte e 3 dias depois da constituinte, Bresser Pereira liberou os preços, controlando a inflação. Foi um golpe atrás do outro. A Constituição de 88 é que tinha que ser revista porque ela tinha alguns direitos para a massa. Um mínimo de saúde, um mínimo de educação, um mínimo de garantias constitucionais, individuais, etc. E hoje, qual é o projeto? O projeto é um só. Liquidar com tudo isso. E todos contribuíram. Está aí o Lula contribuindo. O Lula agora é uma vergonha. Tamanha vergonha quanto o Bolsonaro. Todos praticam a mesma política econômica, a economia política do rentismo. Todos eles turbinando a dívida pública, reduzindo gastos sociais e exterminando garantias constitucionais para a saúde e para a educação. Mínimo. Então, quando tu fala na sociedade, eu fico pensando que tu tá supondo que os brasileiros são uma espécie de lorde inglês. Tomam chá às 5 da tarde, lê o jornal, estão informados e vão incidir em algum lugar. Só que esse cidadão abstrato aí, mas não existe. É uma massa oprimida pelo transporte, pelo trabalho, pelo desemprego, pelo salário baixo, pela doença, pela falta de perspectiva, pela falta de assinatura de um jornal e de ver um podcast como esse. Então aí é muito a tua elaboração ela ofusca mais os problemas do que esclarece, na minha opinião. Marcelo, seu tempo aí de ter uma réplica. Você terá 4 Acho minutos. que o parlamentarismo aí não agradou muito tudo, não. Não, ao contrário, sou inimigo público declarado do parlamentarismo. Imagina a hora que ele descobrir que você não é parlamentarista, hein? Você se declarou. Não, eu aqui. sou parlamentarista, É? eu sou parlamentarista, mas eu não vejo a necessidade de um presidente da República, eu vejo a necessidade de uma personalidade que seja mais forte. Aí é que a gente... Tu quer uma Monarquia. monarquia constitucional? Sim, O que é? sim, eu sou monarquista. Vixe, mano. Não, mas espera aí. Agora foi pro pessoal. Agora o bicho vai Não, pegar, a vamos cobra tentar vai enrolar. entender, porque isso é interessante quando você falou. E falou do nosso modelo. Suano, 4 minutos então. Tá legal. Vamos lá? Pra você Pode concluir o raciocínio. Tá bom, vamos lá. É interessante quando você falou, por exemplo, desse modelo e você defende o presidencialismo. Primeiro, em sociedade de massa, a possibilidade de você eleger alguém que concentre tanto poder... Você é quem? Só me esclareça, assim, te faço a pergunta. Você é Quando quem? fala assim, como você tem quem é? O povo, as classes, o empresário? O povo. Vamos colocar o povo porque é dado o dever de votar ao povo. Independentemente de classe, independentemente da categoria, independente do status, é dado ao povo esse dever. Veja, não é nenhum direito, é um dever. E é dado a ele o dever. Parte do princípio que numa sociedade de massa como essa, com a informação, você, com todo respeito, Nilton, você acha que... Quantos indivíduos à esquerda você acha que tem um nível de leitura que você tem? De 1 milhão é 1 que você tira. Ou seja, é uma sociedade de massa que fica vendo as porcarias que pode ver e não lê. Então, essa sociedade de massa vai escolher quem? Vai escolher um presidente da República para quem você dá todo o poder para que ele decida. Aí é que está a minha grande questão.
Nós, enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, nós temos que ter instrumentos exatamente para controlar esse cara que está governando, porque ele é nosso empregado. Ele não está ali para se sobrepor com uma entidade abstrata, sobrenatural. Você está de acordo que se você entregar isso a um parlamento, ele está muito mais longe da vontade popular? É muito melhor você ter condição de retirar aquele que não presta do que você presta num volume maior e tendo uma quantidade, um debate entre eles, do que você retirar um indivíduo que foi colocado no poder. Ele concentra todos os poderes e tem capacidade de controlar tudo aquilo que o cerca, que é um presidente da República. Então me permita, o Collor foi tirado, a Dilma foi tirada, e olha, e é difícil tirar um deputado e um senador. Veja o Eduardo Bolsonaro, que já devia estar fora. Você sabe qual é o maior problema que nós temos hoje? Não é retirar presidente nem deputado. Governo não é o executivo. Governo é o executivo, mais o legislativo, mais o judiciário. Eu quero ver quem é o herói que vai ter coragem de retirar ministro do Supremo. Não tem como. Estão blindados. São eles que mandam. São eles que deformam a Constituição. São eles que trabalham contra aquilo que é a demanda popular. Isso é o controle que o povo possa ter. Qual é a grande questão? Se você dá tanto poder para um presidente da República que governa, além de ser um chefe de Estado, você retira de todas as formas a possibilidade do povo controlar esse indivíduo. Essa é a razão pela qual nós encontramos um sistema que concentra tudo em Brasília e faz de tudo para reduzir o poder que possa ter nos estados e nos municípios. Tem uma contradição no que você está dizendo, sabe qual é? Você diz assim, bom, não vamos dar todo o poder para um sujeito só. E ao mesmo tempo tu diz, o Supremo é que manda. Então o presidente não manda, é uma rainha da Inglaterra. Não, ele é pior do que isso. Ele é um cara que fez a escolha para ser eleito presidente da República de reunir uma bancada que tem de boitatá a curupira. E que vem ali dizendo que ele é um socialista, ou que ele é um trabalhista, ou que ele é o quê? E você tem ao lado dele indivíduos que fizeram uma coligação e não uma coalizão para derrubar um cara que era um cara que estava trabalhando contra o sistema. Depois a gente vê se isso, como que isso se estrutura. A quem você refere derrubar? Ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro... O Bolsonaro terminou o mandato. Mas aí é que está o detalhe. Ele terminou o mandato, mas tudo foi feito para que ele não pudesse ser eleito. Essa é a questão. Por quê? Porque o Bolsonaro, independentemente do ódio que possa ter... Ele perdeu a eleição. Mas independentemente do ódio que possa ter dele, ele era o cara contra o sistema. Independentemente dele ter consciência disso ou não. O sistema é mais podre. Você quer ver a podridão? E esse é o medo que eu tenho desse presidente da República, que possa ser realmente um representante de um povo, de uma sociedade de massa. Quando a gente olha esse presidente da República, aí você vê, todo projeto de lei, ele tem que negociar como se fosse uma cortesã de rua com o Congresso, que são cafetinas ou são cafetões e cortesãos também. É um jogo de prostituição entre indivíduos que não estão preocupados com o povo. Aí a pergunta que se faz é: como que o presidente governa? Dando cargo, criando ministério, entregando autarquias ou entregando dinheiro para as emendas. Onde que está o problema? Na existência de emendas. Por que existe emenda? Porque uma ideia dessa Constituição de 88, de que a forma de controlar aquilo que era o orçamento do governo, do executivo, se daria pela fiscalização e participação de indicação desse nosso Congresso. Onde que está o erro disso? Na porcaria de um pacto federativo que nós temos, em que os estados não governam nada, vai todo o dinheiro para lá para Brasília. E ainda querem concentrar mais ainda? Nós precisaríamos de um parlamento que apenas tratasse das regras fundamentais e fiscalizasse e desse para os governadores dos estados e para os prefeitos o dinheiro que lhes cabe. E aquelas prefeituras que não têm muito dinheiro, há políticas públicas que podem ser criadas. Querem ver um exemplo? Toda empresa que vier para cá e gerar isso de emprego, eu retiro o IPTU dessas empresas, retiro parte, porque está gerando emprego. Seria uma lógica diferente de governar. Por que isso acontece? Porque esse modelo chamado presidencialismo de coalizão não é presidencialista, e eu não gosto do presidencialismo, e não é coalizão. A coalizão é coisas diferentes se reúnem para produzir uma lógica nova e que seja uma convergência, e assumem esse pacto até o final de um processo de governança. Isso é uma coalizão. O que é coligação? Pessoas diferentes se reúnem, não é para produzir um projeto comum, é para derrubar um inimigo comum. Depois que isso faz, o que acontece?
acabou a suposta coligação. Como é que ele vai reforçar essa coligação? Com esse sistema político que a gente tem, depois de ter feito isso, vai ter que ter uma nova negociação para compor o governo. Aí coloca do lado, por exemplo, de um presidente Lula, que é um socialista, uma Simone Tebet. Tá brincando comigo? Que se assume como liberal. Por que ele não coloca os outros? Porque ele não pode colocar, ele tem que negociar. Depois de ter feito isso, todo projeto de lei tem que negociar lá no Congresso. Como é que ele negocia no Congresso? Quanto é que você quer? Ah, eu quero X de emenda porque eu preciso garantir a minha base, eu preciso garantir aqueles que estão em volta de mim. Aí ele fica negociando. Onde que está um processo de governança concreta buscando os interesses do povo? Nenhum. É esse modelo que permite. É esse modelo presidencial. Sabe onde é que está a nossa divergência? Deixa eu só esclarecer aqui, aí você passa a divergência para ele, você vai ter 2 minutos para pergunta. É porque eu sei onde eu vou apanhar nessa história. Quando você entra aqui e faz uma pergunta para ele, eu tô pausando o tempo aqui, porque a galera fica cronometrando o tempo lá e falando assim, pô, Robertinho tá deixando mais tempo pro Marcelo falar. Tá deixando o Nildo interromper. Eu percebi que não a cordialidade dos debatedores permitiu isso. Suano não se sente incomodado quando ele faz uma pergunta, então por isso está acontecendo dessa forma. E quando eu pauso o tempo aqui, o que eu faço? Você faz uma pergunta para ele pontual. Quando ele termina de responder a pergunta e volta no raciocínio que ele estava fazendo no início, eu libero o tempo de novo. Então assim, o tempo que está prorrogando aqui é o tempo dele te responder. E eu só libero o tempo de novo quando ele tá no raciocínio dele. Posso falar só uma frase para dizer como eu não me incomodo com isso? Eu tenho 3 inimigos que eu vou trabalhar contra para derrubar sempre: a violência, a desonestidade e a mediocridade. E Nildo, eu tô adorando a nossa conversa. Isso aqui não é um debate, é uma conversa, porque uma coisa dá para ver, teu nível é outro. Não tô querendo ser arrogante em falar isso, porque a pior coisa que tem é quando eu vou conversar com marxistas que você diz assim: você leu pelo menos o manifesto? Ele diz: manifesto do Oruan? Você tá conversando com um marxista muito ruim. Nildo, você tem 2 minutos para uma pergunta. O Marcelo, é o seguinte: você está aqui diante de um militante socialista, revolucionário, que votou nulo nas últimas eleições e fez campanha pelo voto nulo. Você, como anarquista, votou em Bolsonaro, fez campanha pelo Bolsonaro. Eu quero te perguntar o seguinte: toda essa podridão do sistema político que tu imputa ao Lula, ela é exatamente igual àquela que o Bolsonaro operou em todos os aspectos do sistema político, na composição. Pode ter diminuído o número de ministérios, isso não tem a menor importância, é só fantasioso. As negociações com o Congresso, as composições, a política do Paulo Guedes. Então eu quero te perguntar o seguinte: como é que tu pode espetar o Lula, que para mim é um político vulgar no sentido que não está à altura das circunstâncias que o Brasil vive, mas o Bolsonaro é uma coisa ainda tão ou mais ridícula? Por quê? Porque o Bolsonaro reproduz todas e cada uma das misérias da esquerda liberal com um problema: ele se diz antissistêmico. E aí vem a segunda pergunta: o que você chama que é antissistema? Para mim, o antissistema é um antissistema capitalista. Eu sou radicalmente contrário ao sistema capitalista e apoio um processo revolucionário. Então, a primeira pergunta é: por que você espeta o Lula e não espeta o Bolsonaro, se os dois atuaram na mesma lógica disso que você critica, que é o presidencialismo de coalizão? E em segundo lugar, porque isso é fundamental. É a questão. Pois é. Então, em segundo lugar, como é que um sujeito pode ser antissistema se ele alimenta os piores vícios do sistema? O Bolsonaro não é antissistema. O que ele captou é um descontentamento geral do povo com o que se chama, assim, em termos liberais, classe política, tribunais, assembleias, tribunais de contas, tudo que você quiser. E alguém diz assim: eu não quero brincar mais. Chega, basta desse sistema. E foi lá, fez exatamente igual. Essa é a minha pergunta para você. 5 perguntas, Marcelo. 5 minutos. Cansado. Foi muito legal você ter falado isso, Nildo, por uma razão simples. O sistema, ele impõe determinados comportamentos. Por exemplo, eu não gosto do Lula. Acho que ele é um indivíduo que não está à altura, não é nem para ser síndico de prédio. Eu acho que ele não está à altura nem para fazer um churrasco. Mas
Ele, e detalhe, independentemente disso, o próprio sistema está impedindo o Lula de fazer qualquer coisa, mesmo que as coisas que eles queiram, certamente se ele falar, eu vou dizer tá errado, porque na hora que ele fala a gente vê, não é possível, esse cara tá maluco. Mas tudo bem. O sistema em si é essa lógica de negociação do processo político, que ele é feito exatamente para esconder as intenções verdadeiras, para que as negociações sejam feitas no escurinho do cinema e para que todos se locupletem com o dinheiro do povo. Por exemplo, o sistema não está permitindo que o irmão do Lula vá falar lá na CPMI do INSS. O sistema, por exemplo, não questionou o que estava fazendo com o filho do Lula com a sua ex-mulher, pelo amor de Deus. A única coisa que eu sei que é para a vida inteira é a sogra. Mas ex-mulher é para a vida inteira? É também, dependendo do caso. Mas foi visitar às 7 horas da manhã, no momento em que ela ser questionada. Essa é a questão. O sistema é esse conjunto de elementos que não permite que o povo possa controlar os seus governantes. Essa é uma das razões pelas quais eu não gosto do presidencialismo. É poder demais concentrado nas mãos de alguém lá do centro. Mas tem só uma coisinha que para mim... Quero que você avalie o Bolsonaro também. Sim, é onde eu vou chegar. O Bolsonaro entrou... Quando o Bolsonaro entrou, a gente tem que tirar a personalidade do Bolsonaro nesse momento. Só para tentar entender o que eu vou falar. O bolsonarismo não é uma pessoa. Ele se tornou uma ideia de contraposição ao sistema, independentemente do Bolsonaro ter consciência disso ou não. Por qual razão? 5 forças se reuniram para eleger o Bolsonaro em 2018. Depois elas o abandonaram, porque ele descobriu que pelo menos 3 dessas faziam parte do sistema. Em 2006, o Brasil fez uma curva quando denunciaram pelo Mensalão aquela porcaria que estava acontecendo nos Correios. Quem fez isso? É o Roberto Jefferson. Foi ele que fez. Aí fez a curva, mas era a mesma estrada. Quando o Bolsonaro veio, ele veio mostrando, mesmo que ele não tivesse consciência, ele veio mostrando que essa máquina tinha que quebrar. Quem derrubou o Bolsonaro foi exatamente a máquina, que inclusive foi atrás do Lula. Vamos colocar o Lula agora, para que a máquina continue. Você acha que o Lula governa alguma coisa? O Lula não passa de um ventríloco, de um boneco de ventríloco. Ele está falando aquilo que a máquina quer. E essa máquina está bem corporificada nessa coisa que é chamada de centrão lá. Quem é o centrão? Em todo lugar, uma democracia burguesa, para usar a tua terminologia, precisa de um centro para raciocinar e para negociar. Mas é um centro de projetos, como você encontra no parlamentarismo inglês. Quando você monta um gabinete, automaticamente a oposição faz o gabinete sombra. O que é o gabinete? O que acabamos de testemunhar, sinceramente, não foi apenas uma troca de gentilezas acadêmicas, mas sim um sintoma lancinante dessa desorientação intelectual que assola o debate público, especialmente quando ele se descola da realidade material e daquela análise racional mais rigorosa. Ao observarmos o embate entre o modelo liberal monarquista de um lado e o marxismo-leninista do outro, fica evidente que ambos os lados, mesmo buscando diagnósticos para a falência do Estado brasileiro, ainda operam sob o peso de sombras dogmáticas que impedem uma verdadeira emancipação do pensamento. O papel do ateísmo militante aqui não é só negar a existência de divindades celestiais, mas estender essa negação a todos os ídolos políticos e abstrações metafísicas, que acabam substituindo a análise científica da sociedade por atos de fé em sistemas que, olha, estão fadados ao fracasso. O primeiro palestrante começa sua exposição defendendo o modelo norte-americano, sugerindo que, olha, a descentralização estatal e o empreendedorismo seriam, assim, os pilares fundamentais de uma sociedade livre. Ele relata sua profunda ojeriza à burocracia estatal brasileira, mencionando que levou 9 anos para aprovar um logotipo, e usa essa anedota pessoal para condenar o sistema histórico do país, que ele caracteriza como patrimonialista e clientelista. Embora o diagnóstico de que o Estado brasileiro serve a uma elite que, de certa forma, escraviza o povo seja preciso em termos de resultado, a solução proposta, uma mistura de parlamentarismo com inclinações monárquicas, revela uma profunda incompreensão das leis da termodinâmica social e do materialismo histórico. A crença de que simplesmente mudar o sistema de governo para o parlamentarismo, ou, mais absurdamente, para uma monarquia constitucional, resolveria a chamada prostituição política em Brasília, é sinceramente um pensamento mágico.
Instituições não são entidades divinas que moldam o comportamento humano por decreto. Elas são o subproduto de relações de poder e de produção. Propor uma monarquia em pleno século XXI sob o pretexto de ter uma personalidade mais forte é trocar o dogma do presidencialismo de coalizão pelo dogma do soberano ungido, ignorando que o poder, na realidade física e econômica, sempre segue o fluxo do capital, independentemente de quem use a coroa ou a faixa presidencial. Do outro lado da mesa, o segundo palestrante oferece uma contraofensiva baseada na crítica ao capitalismo e ao que ele chama de apelo abstrato à liberdade. Ele corretamente identifica que os capitalistas, longe de serem heróis da concorrência, são os primeiros a buscar o abrigo do Estado e do monopólio para aniquilar competidores. Sua análise sobre o presidencialismo de coalizão como uma ferramenta para sabotar conquistas sociais e favorecer o rentismo é, de fato, aguçada e materialista. Entretanto, ele recua diante do abismo da própria teoria ao suspender a discussão sobre a extinção do Estado, um pilar do marxismo clássico, para se refugiar em um presidencialismo forte de convicção quase religiosa na figura do líder. A defesa fervorosa do presidencialismo como o único meio de enfrentar o covil de ladrões do Congresso Nacional é, mais uma forma de messianismo político. Esperar que um único indivíduo, dotado de superpoderes executivos, possa purificar um sistema estruturalmente corrupto é ignorar a lição mais básica da ciência política e da história. O poder absoluto não corrompe apenas o indivíduo, ele corrompe a realidade ao seu redor, criando uma burocracia de adulação que substitui a eficiência técnica. O palestrante critica o cidadão abstrato que não existe na periferia capitalista, mas parece acreditar em um presidente abstrato que, por pura força de vontade, governaria para as massas contra os interesses da classe que financia sua existência. O debate toca em feridas abertas, como a crítica à Constituição de 1988 e ao papel do Supremo Tribunal Federal. Quando o primeiro palestrante afirma que os ministros da corte estão blindados e que são eles que mandam, ele aponta para a judicialização da política que, de fato, cria uma casta de sumos sacerdotes togados, cujas interpretações da letra sagrada da lei possuem caráter infalível e inquestionável. Essa estrutura é o espelho de uma teocracia secular, onde o debate racional é substituído pela autoridade da interpretação final. Contudo, a refutação necessária aqui é contra a ideia de que o problema reside na falta de um sistema melhor ou de uma moralidade superior. O problema é sistêmico e material. O empreendedorismo rápido e as regras de falência eficazes mencionadas como virtudes dos Estados Unidos não são frutos de uma ética superior, mas de uma acumulação primitiva de capital e de uma posição de hegemonia global que permite ao império exportar suas crises. Tentar transpor esse modelo para o Brasil, sem considerar a nossa formação histórica, é como tentar rodar um software moderno em um hardware obsoleto e esperar que o milagre da liberdade resolva os conflitos de classe. Devemos rejeitar a noção de que o Estado é um fim em si mesmo ou um Deus que pode ser reformado por rituais parlamentares. O Estado, sob qualquer ótica científica, é um aparato de gestão dos interesses da classe dominante. Se os capitalistas odeiam a concorrência e usam a burocracia para se proteger, como bem pontuado, a solução não virá de um retorno à monarquia ou de um presidencialismo autoritário, mas da desmontagem das estruturas de privilégio que permitem que o capital controle a vida biológica e social dos indivíduos. A sociedade livre mencionada por ambos os lados permanece uma abstração, enquanto o acesso ao conhecimento, à saúde e aos meios de produção for mediado por dogmas econômicos que tratam o ser humano como uma mercadoria descartável. O primeiro palestrante erra ao achar que a riqueza e a liberdade nascem espontaneamente do mercado, ignorando as externalidades negativas e a tendência natural ao monopólio. O segundo palestrante acerta na crítica ao rentismo, mas erra ao depositar esperança em um sistema presidencialista que, historicamente, serviu apenas para concentrar o poder
e facilitar a corrupção que ele mesmo denuncia. Este debate revela que o Brasil ainda está preso em um labirinto de superstições políticas. De um lado, o mito do mercado redentor e da ordem monárquica. Do outro, o mito do líder providencial e do Estado como protetor das massas. O que falta é o ceticismo radical. É preciso questionar a validade de uma Constituição que, segundo os próprios debatedores, ou preserva monopolistas, ou é sabotada por todos os que passam pelo poder. É preciso questionar por que o povo, essa entidade tão evocada, continua sendo tratado como uma massa de manobra que precisa ser conduzida, seja por um rei, por um parlamento ou por um presidente forte. A verdadeira formação crítica exige que o público pare de buscar respostas em fórmulas prontas ou em ismos do século XIX. A ciência e a razão nos mostram que sociedades prosperam não quando seguem dogmas, mas quando aplicam o método experimental à governança, priorizando evidências sobre crenças. O embate no podcast Três Irmãos é valioso porque expõe as vísceras de um sistema em decomposição, mas o passo seguinte deve ser o abandono das muletas metafísicas que ambos os palestrantes, cada um à sua maneira, ainda insistem em carregar. A liberdade não é um dom concedido por um Estado parlamentarista ou uma bênção de um presidente populista. A liberdade é a consciência da necessidade e a capacidade técnica de transformar a realidade material. Enquanto o debate político brasileiro for uma discussão sobre qual forma de pastor deve conduzir o rebanho, continuaremos sendo apenas isso: um rebanho esperando o próximo tosqueador. O ateísmo militante convoca a morte de todos os pastores e a autodeterminação de indivíduos racionais que não aceitam mais o silêncio diante da opressão disfarçada de lei ou de tradição. Para aprofundarmos essa autópsia intelectual, é imperativo que lancemos a luz gélida do materialismo histórico sobre a resistência da elite brasileira às reformas estruturais mencionadas, desmascarando como o chamado presidencialismo de coalizão não passa de uma liturgia de manutenção de privilégios. O que o debate no podcast Três Irmãos revelou, para além das divergências superficiais, foi a existência de um núcleo duro de dominação que o ateísmo militante identifica como a sacralização do status quo. Quando é descrito a angústia de esperar 9 anos pela aprovação de um logotipo, ele está, sem saber, descrevendo a eficácia de um sistema de castas burocrático desenhado para impedir a mobilidade real e proteger os donos do poder. Essa elite, que foi corretamente identificada como nojenta e avessa à concorrência, utiliza o Estado não como um ente de promoção do bem comum, mas como um escudo metafísico e jurídico para garantir que nenhuma iniciativa nova ameace seus monopólios estabelecidos. A análise materialista nos mostra que a estrutura do Estado brasileiro não é um erro de percurso, mas um projeto deliberado de contenção social. O presidencialismo de coalizão, atacado por ambos como uma cretinice ou um sistema de compra do parlamento, é a ferramenta técnica que permite a essa elite operar nas sombras. Enquanto o povo é distraído por debates apaixonados sobre a figura do presidente, a verdadeira governança acontece na troca de emendas parlamentares e cargos em autarquias, uma transação financeira disfarçada de política que foi comparada com crueza a um jogo de prostituição. Para mim, essa dinâmica é análoga à venda de indulgências na Idade Média. Paga-se ao clero político para obter o perdão das leis ou a concessão de privilégios econômicos. Tudo sob o manto de uma Constituição que, embora prometa direitos, é utilizada como um manual de obstrução por uma Corte Suprema que acumula funções recursais e constitucionais, sufocando-se em 100 mil processos anuais para evitar a justiça célere. A resistência às reformas estruturais, portanto, não é fruto de ignorância ou falta de patriotismo, mas de uma racionalidade econômica perversa. Se o sistema fosse simplificado, se os estados tivessem autonomia real como no modelo norte-americano citado,
onde decisões estaduais podem sobrepor-se à vontade presidencial se houver quórum suficiente. O poder centralizado em Brasília perderia sua função de balcão de negócios. Então, olha só, a elite brasileira teme o federalismo real porque ele aproximaria o cidadão da gestão do recurso, retirando o dinheiro do covil de ladrões, que também foi descrito com tamanha ojeriza. O materialismo histórico explica que uma classe dominante nunca abdicará de seus instrumentos de controle voluntariamente. Ela apenas os adapta. Por isso, a transição do império para a república e da ditadura para a democracia, em 1988, não alterou o DNA patrimonialista do Brasil, apenas mudou a estética da opressão. Você tem que ser incisivo ao denunciar que o presidencialismo de coalizão funciona como uma religião de Estado laica, onde o Congresso é o templo e os ministros são os sumos sacerdotes que interpretam as escrituras constitucionais para proteger o rentismo e a dívida pública. Quando se afirma que figuras como Lula, Bolsonaro, Temer e Dilma sabotaram o presidencialismo para alimentar esse sistema corrupto, ele aponta para a falência da política representativa sob o peso do capital. Não importa a inclinação ideológica do ocupante da cadeira, se a estrutura exige que ele negocie sua alma com cafetões e cortesãos legislativos para aprovar um projeto, o resultado será sempre a manutenção da miséria da massa. A resistência a qualquer reforma que dê liberdade aos trabalhadores, ou que acabe com o pejotismo incentivado pelos liberais, é a prova de que o Estado é um comitê para gerir os negócios da burguesia, como já previa a teoria materialista, mas aplicada aqui com o requinte de crueldade de uma elite que odeia o povo. Refutar a ideia de que o parlamentarismo ou o monarquismo resolveriam essa questão é fundamental. No debate, é defendido o parlamentarismo por acreditar que ele permite retirar quem não presta com mais facilidade, mas ignora que em um sistema onde o capital dita quem será eleito, o parlamento será apenas um reflexo ampliado da corrupção individual. Depois, foi defendido um presidencialismo forte, e isso, sinceramente, flerta com o messianismo autoritário, acreditando que uma vontade central poderia esmagar o Congresso. Ambas as visões pecam por não atacar a base material, a concentração de riqueza e o uso do Estado como garantidor de monopólios. A elite resiste a reformas porque a confusão burocrática é sua zona de conforto. O logo que demora 9 anos para sair é o mesmo sistema que garante que um processo contra um grande latifundiário nunca chegue ao fim. Para o público que busca uma formação crítica e antidogmática, o esclarecimento passa por entender que o Estado brasileiro é uma ficção jurídica sustentada por um pacto de elites contra a população. O racionalismo nos obriga a ver que o presidencialismo de coalizão não é um defeito, é o motor de uma sociedade que produz riqueza para poucos e escravidão velada para muitos, usando o governo para garantir que os grandes continuem ricos. A desmontagem dessa falácia exige o fim da esperança em salvadores da pátria e o início de uma análise fria sobre como o dinheiro circula. O debate mostrou que enquanto estivermos discutindo se o melhor é o parlamentarismo ou o presidencialismo de coalizão, estaremos apenas discutindo o formato da coleira, sem jamais questionar a existência do dono. Concluímos que a resistência às reformas é uma defesa de classe, e o sistema político atual é a arquitetura perfeita para essa defesa. O ateísmo militante propõe que joguemos fora essas muletas ideológicas e olhemos para a história como ela é, um processo de constituição de poder, onde o mais forte devora o mais fraco sob a proteção de leis que ele mesmo escreveu. Somente através de uma postura cética absoluta em relação às instituições vigentes e um compromisso com o materialismo racional, poderemos vislumbrar o fim dessa estupidez inventada que nos governa. A liberdade não virá de um novo pacto federativo assinado pelas mesmas mãos sujas, mas da consciência de que o Estado, tal como existe hoje,
É um ídolo de barro que precisa ser derrubado pela força do pensamento livre e da ação direta sobre as bases materiais da nossa existência. Sem o fim do misticismo político, continuaremos presos nesse ciclo de golpe atrás do outro, mudando o palestrante, mas mantendo a mesma tragédia social.